Lucas 18 e 9. Quem não encontra pode prestar atenção. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, é isto. Nós vemos que o Senhor Jesus disse o motivo por que ele ia contar esta parábola, esta comparação. Porque existia pessoas que criam que eram justas e desprezavam as outras pessoas. Mas o que temos aqui neste caso não é simplesmente pessoas se justificando umas às outras, que talvez e possivelmente já é um grande erro, mas a questão é aqui se justificando perante Deus, porque a parábola que o Senhor Jesus conta, a comparação, essas 2 pessoas que ele contou, uma oposta à outra, tem a ver com Deus. Como realmente as pessoas se veem e como realmente Deus vê as pessoas. Então, este é o assunto. Nós vemos que ele conta o primeiro caso de pessoas que procuram se justificar a si mesmos diante de Deus, tendo pensamentos elevados a respeito delas, um conceito muito grande, pelo que elas fazem. Coisas boas. O problema não é nas coisas boas, o defeito, o problema deste homem aqui, não. O Senhor Jesus não disse que ele não fazia estas coisas. Ele, notaram na leitura, ele se guardava do mal, mas não somente isto, ele fazia coisas boas. Nós vemos, primeiramente ele diz que ele não era como os demais homens, então isso aí é um erro, né? Mas ele diz por que ele não era como os demais homens. Porque ele diz que ele não era um roubador, ele não roubava, ele não era injusto com as pessoas, ele também não era um adúltero, era fiel à sua esposa, nem ainda como este publicano, aquele homem que estava ali, era um cobrador de impostos. Então, a fama destes homens é que eles cobravam a mais. E aquela parte que eles cobravam a mais ficavam para eles, então eles roubavam. Mas mais do que isso, ele disse, então essas coisas ruins, essas coisas más que ele disse os demais homens fazem, eu não faço. Mas além disto, ó Deus, eu também, sabe o que eu faço? Ele disse, eu jejuo 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Dízimos para o templo, para as coisas de Deus. E ele jejuava também para Deus, para ganhar alguma coisa de Deus. Esta é a oração do homem. O Senhor não diz que ele não fazia essas coisas. Onde é que está o problema deste homem? Não está ele fazer as coisas boas. Está em ele não enxergar que estas coisas não descontam os pecados que ele tinha. Porque ninguém
é isento de pecar? Um dia na sua vida ele decidiu fazer essas coisas, mas mesmo entre essas coisas boas, ele tinha pecado, pensamentos. Nem sempre ele acertava em tudo que fazia, com certeza. Nós podemos tirar por experiência nossa mesmo. E daí, ele esqueceu quem é que ia resolver o problema destes pecados para ele. Mas o que ele está querendo dizer para Deus, ou para ele mesmo? Porque diz aqui que ele orava consigo mesmo. Quer dizer, ele estava falando com ele mesmo. Note as palavras do Senhor. Ele não estava falando com Deus, porque Deus não estava aceitando aquela argumentação dele para justificar ele. Ele pensava que estas coisas era um manto que ia esconder, ia apagar, ia desfazer todos os pecados que ele tinha. E isto ia lhe apresentar como uma pessoa boa, uma pessoa salva, uma pessoa que merecia o céu. O que o Senhor está procurando destacar aqui é que nós não merecemos o céu. Não merecemos. Ninguém merece. O que nós merecemos é o inferno. Você já reconheceu isso? Você se arma de argumentos quando você ouve uma palavra assim que vem da palavra de Deus? O Senhor, Deus diz na sua palavra, Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Esta é a ordem estabelecida por Deus, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Esta é a ordem para todos os homens, não importa quem seja. A única maneira de um pecador escapar depois da morte do juízo de Deus é ser salvo enquanto ele esteve em vida aqui. Para este, igual a ordem da morte está estabelecida. Todos vão passar pela morte. Se o Senhor Jesus não vier antes para retirar os crentes daqui, inclusive os crentes, muitos vão morrer até a vinda dele. Mas para o crente, a segunda parte deste versículo não se cumpre. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Por quê? Porque o crente viu no Senhor Jesus aquele que levou o juízo dos seus pecados por ele. Porque é o que a Bíblia diz. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi ferido pelas minhas transgressões e ferido e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos na cruz, o crente pode dizer, agora eu fui sarado. Não sarado de alguma doença física, mas a sua alma. O apóstolo Pedro lhe diz que Cristo padeceu uma vez, uma única vez, pelos pecados. O justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. E a Bíblia diz, para a salvação de qualquer pecador, não importa qual seja, crê no Senhor Jesus Cristo, que este pecador é salvo. Este crer é uma união entre aquela pessoa, aquela alma, compreendendo. Tudo Cristo já tem feito. E com perfeição, Deus com isto está satisfeito. E pela obra do seu Filho, Ele me dá a salvação. É o único recurso, é a única coisa que podemos fazer. É crer, é aceitar o que Cristo fez na cruz. A morte de Cristo na cruz é o preço que Ele pagou para Ele sofreu no nosso lugar, no nosso pecado, o castigo que cabe a cada um de nós
Ele preparou a salvação, mas todos não estão salvos por quê? Porque é só para aqueles que querem, aqueles que recebem. Nós vemos aqui um homem que ele achava que ele não precisava de um Salvador. Não é isto que ele está, a conclusão? Cristo está explicando para nós. Quando eu falei e disse, nós merecemos o inferno, você aceita esta verdade para você? Ou você é como este homem aqui, que se arma de alguma coisa, você tem que trazer alguma coisa que lhe proteja. Coloque o inferno para outras pessoas, menos para você. Sabe quem é a pessoa que se salva? E todo crente, eu vou revelar um segredo para você. Todo crente, ele reconhece que ele merece. Não só merecia, mas ele merece ir para o inferno. O pecador comum sai na vizinhança perguntar, sem lhe dizer nada, você merece ir para o inferno? Você sabe que está indo para o inferno? Talvez você vá apanhar. Senão ele vai encher de argumento que é impossível isso acontecer. Deus nem seria justo ele lançar no inferno. É quando a pessoa chega neste estado que ele reconhece a realidade, porque não é só uma coisa de raciocínio, eu mereço ir para o inferno, eu estou indo para lá. Eu vou para lá. A questão é, simplesmente, se eu posso dizer simplesmente, a morte chegar para mim. O que está me impedindo de eu entrar no inferno, estar lá, é que eu estou vivo ainda. Ou seja, a pessoa está caminhando por cima, ou em cima das tampas do inferno? Se posso ilustrar desta forma? É assim que você se vê? Este homem não se via assim? Não. Este homem, no argumento dele, ele estava longe deste lugar e bem perto do céu. Mas não é isso que Cristo diz a respeito dele, não é? Note, meu prezado ouvinte, Cristo está falando isto para o nosso bem. E esta pregação aqui também tem em vista o seu bem, a sua salvação, para que você não se engane quanto a este assunto. Que você realmente compreenda a sua situação, a sua necessidade, que você não está bem. O problema é o pecado que está no coração do pecador. Mais do que isto, a Bíblia apresenta e mostra que, como nós nascemos neste mundo, nascemos no caminho largo e espaçoso, que o fim é a perdição. Mas neste caminho largo e espaçoso, o pecador está num caminho que não é o caminho de Deus. Ele está afastado de Deus. Não somente isto, mas ele está morto, é o que a Bíblia diz. Morto em ofensas e pecados. Mas o que significa isto, morto? Primeiramente, não tem nada nele que reaja, corresponda à vontade de Deus e os desejos de Deus. Ele é escravo do pecado. Não, mas eu não. Pode ser, talvez, como esse homem, será que ele ia pensar que ele era escravo do pecado? Não, essas coisas que ele fazia na mente dele tornava uma outra pessoa, mas não é assim que se torna um filho de Deus, não. A Bíblia fala do novo nascimento, e o novo nascimento é uma obra produzida por Deus em nós. Mas só acontece isto quando nós reconhecemos que nós precisamos do novo nascimento. Precisamos de Deus operar em nós esta obra divina. E quando começa isto? Agora nós entramos na história do outro homem. O publicano, porém, estando em pé de longe, lá atrás, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. E certo outro, bem na frente, bem perto das coisas que eles podiam ver, era no templo, tinha coisas tão lindas ali, coisas que Deus mesmo mandou fazer.
olhando para o alto. Mas este homem não tinha, ele não se achava nem digno nem de olhar para o céu. Mas ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este homem, quem é que precisa de misericórdia? Aquele que é desvalido, ele não tem recursos próprios. Além disto, ele se considerava um pecador. Será que esse homem não tinha nenhuma boa qualidade? Será que ele não cuidava dos seus filhos? Ele não cuidava da sua família? Pode ter certeza que ele tinha muitas coisas boas. Se você olhasse ele se fosse seu vizinho, você nem ia reparar isto nele. Isto que ele está sentindo. Mas o assunto aqui, este assunto, meu prezado ouvinte, é um assunto da nossa pessoa íntima, a nossa alma com Deus. É Deus falando a esta pessoa: você é um pecador. Este homem compreendeu. Ele chegou na presença de Deus e ele queria que Deus o atendesse com misericórdia. Sabe? Misericórdia é aquele pedinte, aquele que não tem condições, aquele que precisa de auxílio, precisa de ajuda. E neste caso aqui, ele precisava do perdão de Deus, a salvação. Ele só tinha uma palavra, ele não tinha nada para dizer, ele não tinha nenhum assunto. Só um: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está aqui na tua presença um pecador e eu preciso da tua misericórdia. Sabe o que Cristo disse a respeito deste homem? Não. Se talvez, a grosso modo, fossem avaliar, não, aquele homem lá, olha só que homem bom. O seu comportamento. Este aqui nem devia estar aqui dentro. Mas olha o que Cristo disse para ele. Disse para todos que estavam ouvindo ali, ele disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa humilhação aqui, é bom ver pessoas humildes entre umas às outras, mas a respeito de Deus, para com Deus. O outro homem, ele não estava humilde para com Deus, como Deus realmente estava vendo ele. Que ele era um pobre pecador, que para a salvação dele ele precisava que Deus o salvasse. Note, o publicano está pedindo que Deus o salve, que Deus alcance ele com a salvação. E para Deus salvar ele, é só na base da sua misericórdia, porque ele diz: olha, eu não tenho nada para te apresentar, eu só tenho a apresentar para ti um pecador. Eu. O que Deus fez com aquele pecador? Salvou? Não foi o que Cristo disse que ele veio fazer neste mundo? Neste mesmo Evangelho, no capítulo 19, versículo 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar, note essas palavras, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu faço uma pergunta aqui nesta reunião. Você que ainda não é salvo, você é o perdido que ele veio buscar? Você se encontra perdido? Você reconhece que você merece? Porque se você está perdido, aquele que reconhece, este que Cristo salva é aquela pessoa que reconhece, não meio perdido, mas totalmente perdido em condições de merecer o inferno por causa dos seus pecados. Esta é uma pessoa que está no caminho certo para esta salvação. Eu posso lembrar de mim antes de eu ser salvo. Eu vi aí uma moça de 15 anos no caixão, já contei aqui talvez mais de uma vez. Eu ouvi o Evangelho desde criança. Eu tinha 18 anos. Aquela moça ali tinha 15 anos. Então, sabe, aquele dia eu me vi no inferno. Porque se eu fosse aquela moça,
eu já estaria lá. E eu merecia. Ela morreu em Torres, eu tinha estado em Torres também, naquelas mesmas pedras onde ela esteve e caiu, mas eu fui poupado. Havia já passado 3 anos da minha vida. Mas eu compreendi, eu preciso desta salvação. E eu sei que só Cristo pode me salvar. E meu amigo, não levou muito tempo depois, algumas noites depois, Deus abriu os meus olhos. Mas sabe, eu tomei uma decisão naquele dia. Olha, eu não quero estar assim num caixão aí em breve. Não era por ser novo, né? Tinha ali uma mais nova do que eu. 15 anos e eu com 18. Mas eu pensei, eu não sou salvo. Eu estou indo para o inferno. Mas eu queria essa salvação. E como você está ouvindo, eu também sabia. Tudo Cristo tinha feito. Ele morreu por mim. Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um hino que cantamos, só confia nele desde já. Cristo salva e te guardará. Será que você não está pronto ainda para confiar nele? O que está faltando? Voltamos para aqui a esta parábola do Senhor Jesus. E você se coloca neste lugar aqui. Se coloque. Vamos pensar mais um pouquinho, nos minutos que restam ali. Vamos pensar no homem que foi salvo, né? Porque você está aqui, a princípio você deseja ser salvo. Quanto tempo ele levou para ser salvo, este homem? Qual foi o processo? O que ele fez? Deus fez tudo. Quando ele entrou no templo, sempre pela manhã e pela tarde, isso estava na lei de Deus, o sacerdote tinha que sacrificar um cordeiro na parte da manhã e na parte da tarde. Quando este homem foi para o templo, lá estava um cordeiro queimando. Tinha sido derramado o sangue e estava no holocausto. Aquilo ali era uma figura do que Cristo havia de fazer na cruz. Aquilo ali Deus ordenou para mostrar que há necessidade de um substituto para a nossa salvação, para nos aproximar de Deus. Alguém tem que morrer no lugar do pecador, porque ele não tem condições dele se salvar a si mesmo. Alguém tem que pagar a dívida. Então, quando esse homem passou por ali, ele viu aquilo ali, aquele cordeiro que está ali, é a ordenança de Deus. Ele está tomando o nosso lugar. Ele está morrendo no meu lugar. É por isso que eu posso chegar perante Deus e pedir que Ele seja propício a mim, que Ele faça propiciação pelos meus pecados, que Ele haja de misericórdia por mim, porque alguém está morrendo no meu lugar, sofrendo no meu lugar ali. Aquilo ali apontava para Cristo. Vocês estão lembrado, ao citar, vão lembrar, o que João Batista disse para o Senhor Jesus quando viu ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não ia ser queimado literal sobre um altar, mas ele sofreu na cruz, vivo. Aqueles cordeiros ali, eles não tinham inteligência como Cristo tem, e era um homem, e era Deus, mas era uma figura. E a realidade chegou. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi levantado sobre a cruz e Ele foi, de certa forma, queimado, mas não foi consumido. Porque depois da obra pronta, Ele disse que estava consumado. Ele sofreu, como nós já temos citados. Ele foi moído, Ele foi ferido. Ele sofreu. A Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados.
É por isso que hoje nós podemos dizer com toda segurança: crê no Senhor Jesus, você será salvo, porque a obra está pronta. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está nos céus, vivo. Pode salvar você como salvou a mim, outros irmãos aqui. Como este homem. Então, mas o que ele fez? Se colocou no seu devido lugar. O outro homem, o fariseu, ele também viu as mesmas coisas. Não, mas isto aí pode servir para outros, menos para mim. E sabe, este é o coração mau, o nosso coração mau e enganoso. E o pecador se acha aqui, ele não vai para o inferno. Não, isso é para outros. Oh, se o pecador soubesse que sem a salvação, todos, meu amigo, não importa quem seja a pessoa. Não são as obras dessas pessoas que vão descontar os seus pecados e levá-lo para o céu. É a obra de Cristo. É a obra de Cristo. A Bíblia aponta Cristo como aquele que enfrentou todo o furor divino para perdoar os nossos pecados. Cristo disse: este desceu justificado. Sabe o que a palavra justificado significa? É mais do que perdoado. Justificado é ficha limpa. Nós podemos entender e aceitar porque é Deus que diz na sua palavra o que isso significa. Porque no mundo não tem uma coisa assim, sabe? Porque, por exemplo, alguém cumpre pena. Ele é solto, ele cumpriu a sua pena. Mas fica registrado, todos podem lembrar. Ele tem alguma dívida com a sociedade? Não tem. Com a justiça também não tem. Está registrado. Todos podem lembrar, todos podem citar. Justificação, Deus apaga tudo isto. Por isso que eu digo, não existe uma coisa assim entre os seres humanos, né? Nós podemos perdoar, a pessoa pode pagar a sua dívida, mas fica registrado. Fica registrado nas memórias das pessoas. Sabe o que Deus diz em Hebreus capítulo 10? Leia em casa depois. Hebreus capítulo 10. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Note essas palavras que é muito importante. Nem nós conseguimos fazer isso. Mesmo sabendo que Deus me perdoou de todos os pecados, nós lembramos. Mas Deus está dizendo em Hebreus capítulo 10, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Como é que Deus consegue fazer isto? Ele é Deus. Dá para ver que a obra de Cristo foi tão perfeita. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ele está dizendo, aonde Cristo já operou, aonde Cristo já salvou, não precisa mais haver outra coisa. Mais uma oblação, mais um sacrifício. Ele diz, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isto é bom demais, né? Mas é a grande salvação que Deus tem preparado para nós. Você não quer se servir? Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Chegue-se a Ele como um pecador, como você viu nessa leitura, este publicano. Oh Deus, talvez você nem entenda muito, não? A Bíblia não pede para você entender. O homem talvez não entendia nada, mas uma coisa ele entendia: Deus pode me perdoar. Aí está o sacrifício. Você também pode entender isso e deve entender. Cristo morreu por mim. A Bíblia diz, crendo no Senhor Jesus Cristo, e eu será salvo, eu serei salvo. Então é isso que eu vou fazer. A Bíblia não pede para você entender, nem você se arrepender de todos os pecados. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Porque a pessoa que realmente está crendo em Cristo, ela está compreendendo.
Ele é o meu Salvador, eu preciso dele e eu quero ele. Então a pessoa descansa. Quando eu fui salvo, eu me arrependi, eu vi que a minha vida estava errada, mas eu não comecei a me arrepender ao pecado quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7, quando eu cometi ontem. Porque toda a nossa vida está estragada. Não tem um ponto que precisamos nos arrepender mais. Não é assim. É o Salvador que interessa para o pecador perdido. É o Salvador. Ele só disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Note, ele não citou nada. Ele não disse se lograva as pessoas, se ele fez alguma coisa errada com os vizinhos. Não disse nada. O pecador e o Salvador. Faça isto. Espero que Deus lhe ajude. E esta parábola, o que lemos esta noite, possa lhe ajudar a lhe conduzir a Cristo pela fé, descansando nele. Repito novamente, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.